Ao longo da vida, nos acontecem coisas estranhas e, no entanto, demoramos algum tempo para perceber que elas aconteceram. Por exemplo, de repente nos damos conta de que ficamos surdos de um ouvido durante um período que não conseguimos precisar, mas que pode ter sido, digamos, de meia hora. Esse tipo de experiência ocorreu naquela noite com Peter. Quando o vimos pela última vez, ele caminhava pela ilha com um dedo no lábio e a faca a postos. Tinha visto o crocodilo passar e não notou nada estranho, mas dali a pouco se lembrou de não ter escutado o tic-tac. Primeiro achou isso esquisito, porém logo concluiu acertadamente que o relógio havia parado. Sem a menor consideração pelo que poderia estar sentindo uma criatura que de repente perde seu companheiro mais íntimo, Peter começou a pensar num jeito de usar aquela catástrofe em benefício próprio e resolveu fazer tic-tac para que as feras o confundissem com o crocodilo e o deixassem em paz. Tic-taqueou lindamente, mas com um resultado inesperado. O crocodilo estava entre os que ouviram o tic-tac e o seguiu. Nunca saberemos ao certo se com isso pretendia recuperar o que havia perdido ou se agiu simplesmente como um amigo feliz da vida, porque acreditava que tinha voltado a tic-taquear. Como todos que são escravos de uma ideia fixa, o crocodilo era muito burro. Peter chegou à praia sem nenhum problema e seguiu em frente. Suas pernas encontraram a água como se não reparassem que haviam entrado num novo elemento. É assim que muitos animais passam da terra para a água, mas nunca ouvi falar que um ser humano fizesse isso. Enquanto nadava, Peter só pensava numa coisa: gancho ou eu desta vez? Havia tic-taqueado durante tanto tempo que agora continuava tic-taqueando sem perceber. Se tivesse percebido, teria parado, pois a ideia de abordar o navio com a ajuda do tic-tac não lhe ocorrera, apesar de ser genial. Ao contrário, Peter pensou que tinha escalado o flanco da embarcação tão silenciosamente quanto um camundongo, e muito se espantou quando viu os piratas apavorados por sua causa. E no meio deles, o Capitão Gancho, tremendo de medo como se tivesse ouvido o crocodilo. O crocodilo? Assim que se lembrou dele, Peter escutou o tic-tac. A princípio, pensou que o barulho vinha do animal e rapidamente olhou para trás. Depois se deu conta de que ele mesmo estava produzindo-o e entendeu tudo. Como eu sou esperto, pensou, fazendo sinal para os meninos não o aplaudirem. Foi nesse momento que o vigia Edu deixou o castelo de proa e se dirigiu ao convés. Agora, leitor, fique de olho no relógio para ver em quanto tempo tudo aconteceu. Peter enfiou a faca no vigia. João tapou a boca do infeliz para abafar seu gemido de moribundo. Edu tombou para a frente. 4 meninos o seguraram para impedir que caísse de uma vez e fizesse barulho. Peter deu o sinal e eles jogaram o defunto no mar. Tchebom! E silêncio. Quanto tempo isso demorou? 1! Magrela começou a contagem. Pouco depois, Peter se afastou pé ante pé e entrou na cabine. Nesse momento, mais de um pirata começava a tomar coragem para olhar em volta. Agora, cada um conseguia escutar a respiração aflita do outro, o que demonstrava que o ruído mais terrível havia cessado. Ele foi embora, chefe, Barrica anunciou, limpando os óculos. Ficou tudo quieto de novo. Bem devagarinho, o Capitão Gancho levantou a cabeça, que estava praticamente enterrada na gola,
e escutou com tanta atenção que poderia ouvir até o eco do tic-tac. Não havia o menor ruído e ele finalmente se ergueu por inteiro. Então, já para a prancha! Decidiu, odiando os meninos mais que nunca, porque eles o tinham visto desabar, e se pôs a cantar a infame toada. Viva a prancha divertida, nela vocês vão andar, para ir servir de comida aos grandes peixes do mar. Para aterrorizar ainda mais os prisioneiros, Gancho até dançou numa prancha imaginária e fez caretas para eles, o que acarretou uma certa perda de dignidade. Quando terminou, perguntou: Vocês querem levar umas boas chicotadas antes de andar pela prancha? Os meninos caíram de joelhos. Não, não! Gritaram tão patéticos que a tripulação inteira sorriu. Pegue o chicote, debilóide, o comandante ordenou. Está na cabine. A cabine. Peter estava na cabine. As crianças se entreolharam. É pra já! Debilóide respondeu todo contente e rumou para a cabine. A meninada o seguiu com os olhos e mal percebeu que o capitão havia recomeçado a cantar, acompanhado por seus lacaios. Viva, viva o bom chicote, de 9 tiras cortantes, que no lombo de um... Nunca saberemos qual era o último verso, pois, de repente, um grito medonho, vindo da cabine, interrompeu a cantoria. O grito percorreu o navio de ponta a ponta e desapareceu ao longe. Então se ouviu um cocoricó que as crianças conheciam muito bem, mas que para os piratas foi quase tão assustador quanto o grito. O que foi isso? Gancho perguntou. 2, Magrela falou solenemente. Cecco, o italiano, hesitou por um instante e depois correu para a cabine. Saiu de lá cambaleando, totalmente desfigurado. E então, seu cachorro, o que aconteceu com o debilóide? O capitão trovejou do alto de sua autoridade. O que aconteceu é que ele está morto, foi esfaqueado. Cecco respondeu numa voz abafada. O debilóide morto! Os piratas exclamaram, pasmos. A cabine está escura como breu, o italiano explicou, quase gaguejando. Mas lá dentro há uma coisa horrível, a coisa que a gente ouviu cocoricar. Nem a alegria dos meninos, nem a expressão carrancuda dos homens escaparam ao olhar atento de Gancho. Cecco, volte lá e me traga aquele galinho. O comandante ordenou com sua voz de aço. Cecco, o mais corajoso de todos os corajosos, encolheu-se diante do chefe, berrando. Não, não! Acariciando sua garra de ferro, o capitão murmurou pensativo. Você disse que vai, não disse? E lá se foi o italiano, erguendo os braços sem desespero. Ninguém mais cantava. Todos escutavam atentamente e de novo ouviram um brado mortal e um cocoricó. Magrela foi o único que abriu a boca. 3, falou. Com um gesto, Gancho reuniu seus capangas. Seus molengas de uma figa! Ele esbravejou. Qual de vocês vai lá buscar aquele galinho? Espere até o Cecco voltar. Empertigado resmungou, e os outros lhe fizeram coro. Será que ouvi você se oferecer, empertigado? Quis saber o chefe, acariciando novamente a garra de ferro.
Claro que não, com 1000 trovões, o outro exclamou. O meu gancho está dizendo que sim, o capitão replicou, avançando em sua direção. Talvez seja aconselhável você agradar o gancho. Antes morrer enforcado que entrar naquela maldita cabine, Empertigado declarou, teimoso, e mais uma vez foi apoiado pela tripulação. Por acaso isso é um motim? Perguntou o capitão, mais amável do que nunca. E o Empertigado é o líder? Misericórdia, chefe! Empertigado choramingou, tremendo dos pés à cabeça. Aperte aqui, disse Gancho, estendendo-lhe a garra. Empertigado olhou em torno, esperando que seus companheiros o ajudassem, porém todos o abandonaram. Enquanto ele recuava, o comandante avançava em sua direção, tendo agora nos olhos aquele horrível brilho vermelho. Por fim, com um grito de desespero, Empertigado saltou sobre o canhão e se atirou no mar. 4! Magrela falou. Será que algum outro cavalheiro aqui presente também gostaria de se amotinar? O capitão perguntou delicadamente. Depois pegou uma lanterna e, erguendo a garra num gesto de ameaça, declarou. Eu mesmo vou buscar aquele galinho. E dirigiu-se rapidamente para a cabine. 5! É o que Magrela não via a hora de falar. Chegou mesmo a umedecer os lábios, preparando-se. Entretanto, Gancho saiu da cabine, cambaleando e sem a lanterna. Alguma coisa soprou e apagou a luz, explicou meio inseguro. Alguma coisa, Beto Molambo repetiu. E o Checo? Pateta quis saber. Está tão morto quanto o debiloide, respondeu o capitão secamente. Sua relutância em voltar à cabine causou péssima impressão em seus lacaios, e mais uma vez surgiram murmúrios de motim. Todos os piratas são supersticiosos, e Espeto então gritou. Dizem que o sinal mais claro de que um navio foi amaldiçoado é ter a bordo um sujeito a mais do que a gente pode contar. Eu ouvi falar, Molambo resmungou, que ele sempre aparece quando o navio está no fim. Ele tinha rabo, chefe? E um terceiro acrescentou, lançando um olhar feroz ao comandante. Dizem que quando ele chega, sempre assume a aparência do sujeito mais malvado que está a bordo. Ele tinha gancho, capitão? Espeto indagou com insolência, e um após o outro, todos repetiram o mesmo brado. O navio está perdido! Diante disso, as crianças não resistiram e deram vivas. O capitão tinha quase se esquecido dos prisioneiros, mas, quando se voltou para eles, seu rosto novamente se iluminou. Tive uma ideia, rapazes, anunciou a tripulação. Abram a porta da cabine e ponham os moleques lá dentro. Eles que enfrentem o galinho. Se o matarem, melhor para nós. Se morrerem, não temos nada a perder. Pela última vez, seus homens o admiraram e se empenharam em fazer o que ele mandou. Os meninos, fingindo que esperneavam, foram levados para a cabine, cuja porta se fechou atrás deles. Agora, escutem, Gancho ordenou, e todos obedeceram. Mas ninguém se atreveu a olhar para a porta. Ou melhor, só uma pessoa se atreveu, Wendy, que durante todo esse tempo continuava amarrada ao mastro. O que ela esperava não era ouvir um grito ou um cocoricó.
e sim ver Peter reaparecer. Não precisou esperar muito. Na cabine, ele havia achado o que andara procurando, a chave que libertaria as crianças de suas algemas. E agora todas avançavam, munidas com as armas que haviam conseguido encontrar. Depois de fazer sinal para que se escondessem, Peter cortou as cordas que prendiam Wendy. A partir daí, nada poderia ser mais fácil do que voarem todos juntos. Uma coisa, porém, os impediu: um juramento. Gancho ou eu desta vez. Assim, quando libertou Wendy, Peter lhe cochichou: vá se esconder com os outros. E em seguida tomou o lugar dela junto ao mastro, enrolando-se na capa da menina para se fazer passar por ela. Isso feito, respirou fundo e cocoricou. Entendendo o cocoricó como o sinal de que todos os garotos tinham sido mortos, os piratas entraram em pânico. Gancho tentou encorajá-los, mas os havia transformado em cachorros, e, como cachorros, eles lhe mostraram os dentes. O capitão sabia que, se desviasse os olhos, o bando inteiro cairia em cima dele. Rapazes, começou disposto a adulá-los ou a bater neles de acordo com a necessidade, mas sem se intimidar nem por um instante. Já sei do que se trata. Temos um azarento neste navio. É isso mesmo, os piratas rosnaram. Um sujeito com um gancho. Não, rapazes, é a menina. Mulher a bordo de navio pirata é azar na certa. Tudo vai se resolver quando ela for embora. Todos se lembraram de que Faísca costumava dizer a mesma coisa. Não custa nada tentar, declararam sem acreditar muito nessa solução. Joguem a garota no mar, Gancho mandou, e eles correram para o vulto enrolado na capa. Ninguém vai poder salvar você agora, mocinha, grunhiu Beto Mulambo, zombeteiro. Vai sim, o vulto rebateu. Quem? Peter Pan, o Vingador, foi a terrível resposta, e ao pronunciar essas palavras, Peter atirou a capa no chão. No mesmo instante, todos compreenderam quem era o autor do massacre na cabine, e por 2 vezes Gancho tentou falar e não conseguiu. Acho que nesse momento horripilante, seu feroz coração se partiu. Acabem com esse moleque! Ele finalmente gritou, mas sem a menor convicção. Para cima deles, garotos! A voz de Peter ressoou pelo navio e imediatamente as armas começaram a se chocar num retintim ensurdecedor. Se os piratas tivessem se organizado, com certeza teriam vencido a batalha. Porém, como o ataque aconteceu quando estavam já com os nervos em frangalhos, eles se puseram a correr de um lado para o outro, golpeando a esmo, cada qual achando que era o último sobrevivente da tripulação. Homem por homem, eram os mais fortes. Entretanto, lutaram apenas na defensiva, o que permitiu aos meninos agir aos pares e escolherem sua presa. Alguns malfeitores se jogaram no mar, outros trataram de se esconder em cantos escuros. Estes foram encontrados por Magrela, que não participou da luta, mas percorreu a embarcação com uma lanterna, dirigindo a luz bem para a cara deles, de modo que os desgraçados ficaram meio cegos e caíram facilmente sob as espadas sangrentas dos outros meninos. Durante o combate, tudo o que se ouviu a bordo foi o tinido das armas, de vez em quando um grito ou um baque na água e a contagem monótona de Magrela. 5, 6, 7, 8, 9...
10, 11... Acho que não sobrava mais ninguém no navio quando um grupo de garotos enfurecidos cercou o Capitão Gancho, que, no entanto, conseguiu mantê-los à distância, como se um círculo de fogo o protegesse. Sozinho, ele parecia capaz de enfrentar ao mesmo tempo todos aqueles que haviam liquidado seus capangas. Mais de uma vez, seus adversários o cercaram e mais de uma vez tiveram que recuar. O capitão havia levantado um deles com o gancho e o usava como escudo quando um outro, que tinha acabado de trespassar Beto Molambo com a espada, entrou na confusão. "Guardem as armas, garotos", ordenou o recém-chegado. "Este homem é meu." Foi assim que, de repente, o capitão Jaime Gancho se viu cara a cara com Peter Pan. Os demais se afastaram e formaram um círculo em torno deles. Durante muito tempo, os dois inimigos se fitaram. O pirata ligeiramente trêmulo, o menino com aquele sorriso estranho no rosto. "Então, Pan", o capitão disse por fim, "tudo isso é obra sua?" "É, Jaime Gancho", o outro respondeu secamente. "Tudo isso é obra minha." "Fedelho orgulhoso e atrevido", disse o pirata. "Prepare-se para enfrentar o seu destino." "Homem tenebroso e sinistro", o menino replicou, "trate de se defender." Sem dizer mais nada, começaram a lutar, e durante algum tempo nenhum dos dois levou vantagem. Peter era um espadachim fantástico e aparava os golpes do adversário com espantosa rapidez. De quando em quando, alternava uma finta com uma estocada, confundindo o opositor. Acontece, porém, que seu braço tinha menor alcance e assim não conseguia atingir o alvo. O Capitão Gancho, que também era um espadachim brilhante, apesar de não ter o pulso tão ágil, obrigava-o a recuar com o peso de seu ataque. Esperava vencer o duelo rapidamente, utilizando uma estocada que aprendera com um barbaçudo no Rio de Janeiro, muitos anos antes. Para seu espanto, porém, todas as tentativas que fez nesse sentido fracassaram. Então, ele procurou encerrar a luta com um golpe decisivo de seu gancho de ferro, que durante todo o tempo esteve esmurrando o ar. Mas Peter se esquivou, abaixou-se e cravou a espada entre suas costelas. Ao ver o próprio sangue, cuja cor esquisita simplesmente o horrorizava, como você bem se lembra, o capitão deixou a espada cair da mão e ficou à mercê de seu antagonista. "Agora!" todos os meninos gritaram. Mas Peter, num gesto magnífico, convidou o adversário a pegar a espada. Gancho aceitou o convite imediatamente, embora tivesse a trágica impressão de que seu inimigo estava dando mostras de boa educação. Até esse momento, ele pensava que tinha se defrontado com um demônio, porém agora o assaltaram suspeitas mais sombrias. "Quem é você, Pan?" perguntou com a voz rouca. "Eu sou a juventude, sou a alegria, sou um passarinho que acabou de sair do ovo." Peter respondeu sem pensar. Evidentemente, isso era um disparate, mas mostrou ao pobre capitão que Peter não tinha a menor ideia de quem ou o que ele mesmo era, o que constitui o grau supremo de boa educação. "Vamos começar tudo de novo", Gancho gritou, desesperado. Passou então a combater como um flagelo humano. Cada golpe de sua espada terrível seria capaz de cortar ao meio qualquer homem ou menino que lhe aparecesse pela frente. No entanto,
Peter rodopiava em volta dele como se o próprio vento produzido pela espada o soprasse para fora da zona de perigo. E mais de uma vez se lançou sobre o inimigo e o atingiu. Agora o capitão lutava sem esperanças. Seu coração apaixonado já não tinha vontade de viver, mas ansiava ainda por um único privilégio. Antes de esfriar para sempre, queria ver Peter cometer uma falta de educação. Abandonando o duelo, Gancho correu para o paiol de pólvora e acendeu uma mecha. "Daqui a 2 minutos, este navio vai voar pelos ares", anunciou ao mesmo tempo que pensava. "É agora que esse moleque vai mostrar a sua verdadeira educação." Peter, no entanto, saiu do paiol de pólvora com a mecha nas mãos e calmamente a jogou no mar. Que tipo de educação o próprio Gancho estava demonstrando? Apesar de não termos nenhuma simpatia por esse homem transviado, ficamos contentes de ver que no fim ele se manteve fiel às tradições de sua raça. Os outros meninos voavam a seu redor, gracejando com ele, e enquanto Gancho cambaleava pelo convés, tentando inutilmente derrubá-los com seus golpes, em pensamento já estava longe dali, mergulhado num passado remoto, ora sendo expulso do jogo para sempre, ora assistindo à partida no lugar de honra. E seus sapatos eram impecáveis, seu colete era impecável, sua gravata era impecável, suas meias eram impecáveis. Adeus, Jaime Gancho. Não deixaste de ser uma figura heróica. Sim, chegamos agora ao momento final desse pirata. Vendo Peter avançar lentamente para ele, de faca em punho, o capitão deu um salto, subiu no parapeito e dali se jogou no mar. Ele não sabia que o crocodilo estava à sua espera, pois nós paramos propositalmente o relógio para poupá-lo dessa informação. Desse modo, pudemos lhe oferecer uma pequena demonstração de respeito em sua hora derradeira. O capitão Gancho teve um último triunfo que devemos reconhecer. Quando estava no parapeito, olhando por cima do ombro para Peter, que pairava no ar, ele o convidou com um gesto a lhe dar um pontapé. Assim, Peter o chutou, em vez de esfaqueá-lo. Finalmente Gancho recebeu o privilégio que tanto desejava. "Mal educado!" gritou zombeteiro e todo contente se entregou ao crocodilo. Assim morreu Jaime Gancho. 17! Magrela proclamou, mas seus números não eram corretos. 15 pagaram por seus crimes nessa noite, porém 2 conseguiram nadar até a praia. Empertigado, que acabou sendo capturado pelos índios e teve que se tornar babá das criancinhas da tribo. Fim muito triste para um pirata. E Barrica, que a partir de então vagou pelo mundo com seus óculos e ganhou o pão de cada dia contando que era o único homem que Jaime Gancho havia temido. Wendy naturalmente não participou da luta. Ficou apenas observando Peter com olhos brilhantes. Mas agora que tudo havia terminado, ela voltava a desempenhar um papel de destaque. Elogiou a todos, sem distinção, e estremeceu de prazer quando Miguel lhe mostrou o lugar onde havia matado um pirata. Depois, levou os meninos para a cabine do Capitão Gancho e apontou o relógio que estava pendurado num prego. Os ponteiros marcavam 1:30. O adiantado da hora era praticamente a coisa mais importante que aconteceu naquela noite. Wendy tratou de acomodar todo mundo nos beliches dos piratas e fez isso bem depressa.
pode ter certeza. Só Peter ficou passeando pelo convés, todo emproado, até que finalmente adormeceu ao lado do canhão. Nessa noite, ele teve um de seus sonhos e durante muito tempo chorou, e Wendy o abraçou fortemente.